Começa agora o Expresso da Colina, o novo videocast de vascaínos para vascaínos. Conheça agora os integrantes da nossa bancada. A apresentação de Felipe Labanca, publicitário especialista em marketing digital, o nosso representante na cidade do Rio de Janeiro. Na Baixada Fluminense, o Lucas Araújo, jornalista carioca, e também comentará tudo sobre o Vascão no Rio. Em Brasília, Rodrigo Santana, ex-sócio fundador da Escola de Samba Gigantes da Colina, representando os vascaínos do sul do Brasil, ele, que é gestor comercial, Mauro Bremer. E diretamente de Maceió, representando toda a nação cruzmaltina no Nordeste, Vider Araújo, jornalista e comentarista do canal Esporte Interativo. Tenham todos um ótimo programa. Boa noite, meus caros telespectadores vascaínos. Começa agora mais um Expresso da Colina. Hoje, especialmente, conversaremos com o nosso grande campeão das Américas. Para mim, atleta. E, particularmente, sem sombra de dúvida, sou seu super fã, né? Ele, o exemplar Mauro Galvão. E, como sempre, nossos assuntos âncoras. Muito futebol, claro, marketing, história em torno de São Januário, o que ocorre na política vascaína e a importante participação através da nossa interatividade com os nossos telespects, enviando áudio para a bancada. Sejam bem-vindos a mais um videocast de Vascaínos para Vascaínos, o Expresso da Colina. Fala, meu caro Vider. Boa noite. Um abraço, Labanca, boa noite ao nosso capitão, nosso eterno capitão Mauro Galvão. Um abraço para todos que fazem parte aí também do Expresso, pessoal aí do grupo Vasco Paixão, para todos que acompanham aí a gente através do nosso videocast. Bom, meu boa noite vai para, mais uma vez, destacar o desempenho do Vasco, onde situações até difíceis de falar, né, mas situações onde a equipe apresenta até alguns lampejos em determinados jogos, mas a situação fica muito complicada, né? O adversário vai lá e no primeiro lance acaba um pênalti, alguma coisa acontecendo, enfim, o Vasco vai passando as rodadas, a situação ficando mais delicada, mas eu quero dar meu boa noite para esse torcedor vascaíno que está aí querendo boas notícias do clube, e vou tentar dividir um pouco desse meu sentimento para dizer que ainda confio, ainda acredito e quando houver possibilidades matemáticas, porque sou vascaíno e sei da grandeza desse clube e da possibilidade que nós temos da virada. Boa noite. Boa noite ao Capitão América, Mauro Galvão. Estou emocionado aqui, muito feliz. Boa noite aos amigos vascaínos que estão nos acompanhando aqui. E o meu recado de hoje, seguindo a lógica e complementando o que o Vider falou, continuo acreditando. Quanto houver 1% de chance, eu tenho 99% de esperança. Vamos lá, o nosso Vasco vai reagir, a nossa história merece e a nossa torcida também. Vai lá, Labanca. Já dou o passo para o Lucas. Muito boa noite, meus amigos. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelo nosso grupo no WhatsApp, o Vasco Paixão. Você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Boa noite ao nosso eterno ídolo Mauro Galvão, que já nos deixa emocionado, já deixa ele abrilhanta essa bancada, né? Nesse dia triste, né? É um momento triste do Vasco. Infelizmente, o pior momento da história do clube. E eu tenho certeza que esse momento não condiz com a história que o Mauro Galvão construiu dentro do Vasco. Porque ele é um cara vitorioso e a instituição Vasco da Gama agradece muito a ele pelos serviços prestados. E a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. E se a gente não sair, o coração continua pulsando. Eu até comentei em off aqui anteriormente com o Mauro Galvão, até no Expresso da Colina 02, quando me perguntaram sobre qual era o seu ídolo, eu falei, o ídolo é o meu pai, né? Agora, fã no futebol, quando me perguntam, quando vem a minha camisa do centenário, eu só viro e falo, é Mauro Galvão, a camisa 4, entendeu? É o cara que eu não ficava... Porque se não tivesse ele lá atrás, coordenando o sistema defensivo, daquele jeito dele sereno, entendeu? Só no mental, a gente não conseguiria chegar onde a gente chegou, entendeu? E se tivesse ele mais tempo no time, conseguiria muito mais. Então a bola da vez é apresentar para vocês aí, fazer perguntas focadas,
trazer tudo que ele pôde mostrar nos campos para fazer com que a gente tenha se emocionado tanto aí nas arquibancadas. E agora eu passo minha bola da vez para o Mauro Galvão, para ele dar uma boa noite aí para todos da bancada e para os telespects. Beleza, Felipe. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado pelas palavras aí carinhosas. É muito legal poder ouvir isso aí do Vitor, do Lucas, enfim, do Rodrigo, né? E todos aqueles que estão acompanhando também. E a gente está aí, né? Vamos conversar um pouco sobre o Vasco. Infelizmente, como foi colocado já, o time não passa por um bom momento, né? A gente tem que saber sempre diferenciar uma coisa da outra, né? O time do clube, né? Acho que o clube é sempre importante, sempre vai ser forte, sempre vai ser grande. O time no momento não passa por um bom período, né? Certamente a parte emocional está interferindo bastante, mas a gente tem que acreditar até o fim. Beleza, pessoal. Dessa vez será diferente um pouco o programa, porque nós vamos, até pelo tempo que o Mauro tem um compromisso depois, e a gente vai antecipar já com as perguntas da bancada, tá? Então depois a gente vai para o conteúdo, vai para a interatividade e depois o conteúdo. Então vamos lá. A pergunta já é uma pergunta que talvez muitos já da interatividade já devem ter feito, só que eu nem vi a interatividade. Eu vou dar uma olhada lá depois, porque senão já vai ter gente batendo cabeça lá de quem, a pergunta é minha, sempre meu nome. Minha pergunta é, Mauro, o que você sentiu quando você, ao levantar aquela taça, que ficou um momento assim, marcante para todo o vascaíno que acompanhou em 98, inclusive fez parte da nossa cartela, né, de apresentação do videocast. O que passou ali na sua cabeça quando você estava levantando um marco histórico, o segundo maior, não, o primeiro, né, porque era o mais recente, né, o Vasco, na verdade, é tricampeão sul-americano. O que passou ali na sua cabeça sendo campeão da Libertadores de 1998? Primeiro, Felipe, a alegria muito grande, né, de poder representar o Vasco, né, e de naquele momento a gente conseguir uma vitória, né, uma conquista que é muito difícil, né, para todos os clubes brasileiros. São poucos clubes brasileiros que têm um título que nem esse, né, da Libertadores no ano centenário do Vasco. Então, o Vasco é o único clube que tem, né, um título da Libertadores no ano centenário. Então, uma situação super importante. Eu já tinha passado por alguns momentos que eu estive próximo, né, de chegar a esse título, né, com o Inter, disputando com o Grêmio também a Libertadores, e faltava para mim, como acho que faltava para vários jogadores que estavam naquele grupo, um grupo muito, muito forte, muito bom, faltava esse título, e a gente sabia que naquele momento a gente estava representando toda uma torcida do Vasco, né, e tinha muita gente lá, inclusive, que foi ver o jogo, mas certamente nós queríamos muito levantar essa taça e depois trazer essa taça para o Rio de Janeiro para a gente poder comemorar junto do nosso torcedor, e foi o que a gente acabou fazendo. E a pergunta que eu faço é a respeito até da tua posição, Mauro, na época quando jogador. O Vasco, recentemente, ele vem lançando para o futebol profissional bons jogadores no setor de defesa. O Dedé, mais recente, o Luan também. E no aspecto psicológico, o que passa na cabeça de um jogador, na sua opinião, Mauro Galvão, num sentimento como esse, onde teoricamente o jogador que vem de baixo do clube, ele chega no profissional com um sentimento diferente, como o Vasco está passando agora? O que passa na cabeça dos jogadores que vêm numa condição como essa, Mauro? Olha, Vitor, eu acho que o principal é a qualidade do jogador, né? A gente sabe que ele tem qualidade, tanto o Dedé, né, quanto o Luan. O Dedé, lógico, passou por uma fase muito boa, no momento que o time do Vasco estava bem, então ele acabou sobressaindo, chamou muita atenção, até de times de fora, e acabou sendo negociado para o Cruzeiro, né? Hoje, não sei, o Dedé parece que está machucado, a gente não tem mais visto ele jogar. E o Luan é um jogador que tem muito futuro, é um jogador que está despontando bem. Agora, é claro que essa situação aí, em relação ao time, eu acho que ela prejudica um pouco, né? Porque o time não passa por um bom momento, essa instabilidade, ela acaba trazendo para o jogador também um pouco de insegurança, né? Então, seria importante ter assim, um time um pouco mais regular, um time que fosse um pouco mais equilibrado,
para você conseguir tirar o máximo de cada um, né? Não só dos jogadores mais novos, mas eu acho que em geral. Então, eu acho que nesse sentido prejudica um pouco o jogador que está subindo. Mauro, a gente está vivendo um momento complicado, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro. E você foi personagem de uma grande virada. Acho que a virada mais histórica do futebol. Você estava naquele elenco, naquele time que virou o jogo contra o Palmeiras lá no Parque Antártico. Como levar aquele sentimento? O que aconteceu naquele vestiário? O que vocês falaram que mudou o panorama e como é que a gente pode aproveitar isso para a situação atual do clube, do time? Todo mundo fala bastante desse jogo, dessa virada. Realmente foi uma virada que marcou bastante, né? É muito difícil você conseguir depois estar perdendo 3-0. Até hoje a gente praticamente não sabe assim, né, o que aconteceu, porque nosso time era muito difícil de tomar 3 gols, principalmente num jogo, e muito menos só no primeiro tempo tomar 3-0. Foi uma coisa realmente que saiu, né, do normal. Eu acho que houve sim, naquele momento, no vestiário, uma cobrança de cada um, né, que as coisas tinham que mudar, que a gente não podia tomar 3 gols daquela forma, né, e as opções também depois do treinador, que acabou botando o time mais para frente, né, um time um pouco mais ofensivo, e as mudanças deram certo. É claro que o futebol a gente sabe como é que é, as coisas têm que acontecer. Nós tivemos os pênaltis a nosso favor, que foram dados, isso foi importante. Nós fizemos os gols e aquilo desestabilizou o Palmeiras. O Palmeiras achou um resultado 3-0 e, de repente, pode ser até que tenha acontecido mais coisa no vestiário deles do que no nosso, né? Dizem que no vestiário do Palmeiras, não sei se é verdade, já tinha gente comemorando, né, que já estava praticamente ganho, e quando eles se deram por conta, a gente já estava empatando o jogo. Então, no final fizemos o 4-3 ainda, então aí foi para fechar mesmo, né, o placar. Então, acho que fica como exemplo. Acho que isso aí serve nesse momento para o time. É claro que os personagens são outros, mas principalmente nessa visão do time que sempre confia, sempre luta até o fim. Eu acho que é isso que o Vasco tem que tentar fazer. Ô Mauro, a minha pergunta é o seguinte, um pouco, saindo um pouco aí do futebol, indo um pouco para a questão, né, já que você fez até que parte da gestão anterior, por que você saiu da base do Vasco? O que aconteceu? Eu queria você lá. O que aconteceu que você não continuou? Bom, Felipe, eu não sei o que aconteceu. Na realidade, simplesmente algumas pessoas foram liberadas, entre elas eu. Não foi dada nenhuma explicação mais assim, direta, né? Nem eu ia perguntar por quê, porque certamente não é uma situação muito interessante, mas eu saí tranquilo. Acho que fiz aquilo que eu deveria ter feito, sempre procurei fazer como jogador, quando eu trabalhei na comissão técnica do Vasco também, quando trabalhei agora como diretor também da base do Vasco. Sempre procurei fazer o melhor para o clube, né, e sempre foi o meu intuito de ajudar o Vasco da Gama, né. Eu não tenho, assim, não tomo partido de ninguém, eu trabalho para o clube, né, sempre foi assim, e sempre que quiserem minha colaboração, vou fazer sempre o melhor pelo Vasco, porque é um clube que eu tenho um carinho muito grande, né. Passei mais de 3 anos da minha carreira profissional no Vasco. Conseguimos títulos maravilhosos no Vasco. Eu sei que a minha passagem pelo Vasco marcou muito, né, em todo o futebol brasileiro. O Vasco tem torcido em todo o Brasil, desde Santa Catarina, Porto Alegre, até o Nordeste, Norte, enfim. Em todos os lugares que a gente vai, eu sempre recebo um carinho muito grande dos torcedores do Vasco. Então, isso é para mim o mais importante, né, e é o que fica sempre. Então, não é porque eu saí do Vasco agora, nesse final de ano passado, que vai mudar alguma coisa. Pelo contrário, não vai mudar em nada, né. Eu já tive algumas vezes que eu saí do Vasco, até no ano de 2000, quando eu saí, fui para o Grêmio, né, terminei minha carreira no Grêmio, ganhei mais títulos no Grêmio,
Então, quando tive que voltar para o Vasco, voltei para o Vasco, trabalhei na comissão técnica, treinei o Vasco quando foi preciso, e o negócio estava feio, eu fui lá, assumi o time. Então, não tem problema, né? O time foi bem, não correu o risco de cair, e fiz o meu papel sempre. Então, eu acho que é isso, o profissional, ele tem que trabalhar pro clube e fazer o melhor sempre pro clube, né? Bom, primeiro aí, boa noite ao nosso capitão aí, eterno capitão do Vasco, do nosso segundo título sul-americano. Boa noite ao pessoal da mesa. A pergunta que eu tenho a fazer é que recentemente o Mauro Galvão deu uma entrevista para o Globo Esporte, e aí ele até comentou sobre os 2 anos e meio que ele esteve aí à frente da nossa divisão de base, e ele citou que principalmente no infantil e no juvenil nós tínhamos jogadores de muita qualidade. Ele citou aí o Evander, o Andrei, o Matheus Pet. Eu quero saber se o nosso capitão acha que no momento algum desses jogadores eles podem ser aproveitados, né, no decorrer do campeonato, ou ele acha mais sensato guardar esses garotos para de repente o ano que vem? Pois é, eu acho que certamente esses jogadores são jogadores que chamaram muita atenção, né, nesse período que eu estive lá no Vasco, e eu acho que é um pouco assim um consenso, né, que eles são jogadores que têm perfil para chegar no profissional do Vasco. É claro que tem que ser trabalhados. Eu hoje não posso dar uma opinião assim muito técnica em relação a eles, para dizer esses estão prontos ou não estão, porque eu estive nesse período um pouco afastado, então quebrou um pouco, né, aquele acompanhamento que eu vinha fazendo deles. De qualquer forma, eles têm qualidade, sim. Seria interessante, de repente, né, eu acho que um campeonato estadual, que é um campeonato um pouco mais tranquilo, e esses jogadores, eu acho que pudessem ser lançados com maior tranquilidade, né. Acho que hoje, devido à situação que o Vasco se encontra, né, lutando para tentar sair da zona do rebaixamento, eu acho que existe sim um peso muito grande, uma carga emocional muito grande, e de repente não seria nem justo, né, para eles entrarem nesse momento. De qualquer forma, é lógico que nos treinos a gente tem condições de avaliar melhor, né? Se você coloca o jogador no treino e ele vai lá e vai bem e não sente nenhum tipo de diferença, aí não, tem que colocar para jogar, né? Então, eu acho que é uma questão mais de você observar o treino, né? Mas eu acho que mais cautela, assim, eu acho que certamente seria o campeonato estadual, que é um campeonato mais tranquilo, né? Com uma exigência menor. Bom, Mauro, você vem de uma geração de jogadores vitoriosos, né? Você, junto com o Divan, formou uma das melhores zagas do Brasil. Na sua visão, como ex-atleta, por que o futebol brasileiro hoje ele vive em declínio? Ele só regride ao invés de progredir, tanto fisicamente como taticamente. As táticas são as mesmas, nunca progride. São vários fatores, eu acho, Lucas, que as coisas mudaram bastante, não só no futebol, acho que na vida, do modo geral, né? As pessoas são diferentes hoje, a sociedade é diferente, né? Várias coisas mudaram, né? A gente tinha antes um futebol onde você jogava na rua, jogava as peladas, era todo mundo livre, você jogava, eu lembro que eu jogava até acabar a luz, só parava de jogar quando acabava a luz. Então, ou seja, quando era noite, eu queria jogar futebol, aquilo para mim era o máximo, né? E como muitos, certamente era assim também. Então hoje não, hoje a situação é diferente, o jogador tem que ir para uma escolinha, os jogadores estão com um monte de gente juntos, e essas pessoas falam para eles que eles são muito bons, e de repente não é tudo isso, e eles começam a acreditar. Então tem muita gente envolvida no futebol. A gente já viu alguns exemplos aí de jogadores que do nada eles viram assim jogadores que praticamente são mais do marketing do que propriamente jogador de futebol. E isso aí eu acho que tem atrapalhado bastante e tem misturado bastante, né? Eu não sei, eu não estou em todas as categorias de base, né? A gente não tem como estar presente em todos os lugares. Como é que são feitas essas seleções? Se são realmente jogadores são escolhidos por méritos ou porque são um amigo do amigo? A gente fica um pouco preocupado com isso, entendeu? Porque os valores mudaram bastante, né, na nossa sociedade. O dinheiro hoje está contando muito, né?
Então, isso aí acaba, às vezes, desviando, né, o foco do que realmente é o mais importante, que é a qualidade do jogador, a qualidade técnica, a qualidade física. Física que eu digo, o jogador tem que aguentar o jogo, né? A qualidade de... E principalmente o que mais me assusta é a personalidade, né? Quando realmente, às vezes, esses jogadores, a gente sente assim um pouco que não tem assim aquela personalidade forte que você tem que ter para jogar, né? Futebol, quando você entra ali, você tem que ter, né? Tem que se impor. Se você não souber se impor dentro de campo, aí, meu amigo, não adianta ser muito bom tecnicamente, não adianta correr que nem um louco, se você não tem personalidade para jogar. Então, eu acho que nesse aspecto, acho que mudou muito, né, a nossa sociedade e, consequentemente, também os nossos jogadores. Então, a gente vê muito jogador hoje aí que do nada eles aparecem e você, onde é que saiu esse cara? Aí eles surgem, aí um pouquinho você começa a ver um pouquinho melhor e você vê que não é nada daquilo, né? Então, tem muito jogador aí que é montado, né? E, Mauro, você acha que, já agora falando da atualidade, a gente está vendo um time que, ao meu ver, parece que, até citei nos últimos 2 programas, que parece que o time não tem química, exatamente isso que você falou, parece que o time não se... Parece que os caras foram, gritou lá, ó, entra um time aí, e eles entraram, entendeu? Eles não têm química um com o outro, né? Isso a gente vê no sistema defensivo, vê na relação dos laterais com o meio de campo, não vê ligação do meio de campo com o ataque, vê as linhas espaçadas, o time tem que estar jogando compacto quando está jogando um time mais complicado, aí que relaxa, aí quando tem que aí joga bem contra um time que de repente teria todas as condições de vencer, dá vacila no final. O que você diz sobre isso? Você acha que o que você acha que é o sintomático do Vasco atual, né, sem, claro, desmerecer jogador A ou B, mas diga assim, nessa equipe, o que você vê que está acontecendo nessa equipe? Se você fosse o técnico, você falaria, claro, eu estou setando aqui a questão, de repente, de pressões externas, estou falando ali nas 4 linhas mesmo. Felipe, é bem difícil. Eu acho que o X da questão, né, se é que é possível dizer isso, o Vasco tinha uma equipe no estadual, e essa equipe jogou, foi relativamente bem, né, num campeonato que a exigência não é muito grande, o time acabou ganhando. Eu acho que se criou uma expectativa de que o time era bom a ponto de fazer uma boa campanha no Brasileiro. A gente viu que não era um time limitado, né, com poucas opções ofensivas, né, tanto é que a gente passou aí 7 jogos, acho que sem fazer gol, uma marca bem assim complicada, né, e não é nem um pouquinho positiva, né, pelo contrário, é negativa. Então essa falta de qualidade ofensiva no Campeonato Brasileiro, ela é muito ruim, porque o Campeonato Brasileiro você tem que ter time e principalmente jogadores que façam gols, porque você pega vários clubes, vários adversários diferentes, e você tem que ter qualidade para superá-los e fazer os gols, né? Sem gols você não consegue ganhar o jogo. Então acho que mais ainda, além dessa questão técnica e tática também, porque a equipe acabou mudando depois durante a competição, aquela equipe que jogava no estadual foi mudando, foi se vendo que os jogadores não tinham nível para continuar jogando, foi se trocando, e aí com os resultados negativos que acabaram acontecendo, o Vasco trouxe para dentro do Vasco, né, aquela instabilidade que traz sempre o time que fica na zona do rebaixamento, né? Você joga com um peso muito grande nas costas, porque você tem que estar sempre fugindo do rebaixamento, você joga para sair do rebaixamento, você pensa em sair do rebaixamento e você continua ali. Então é muito difícil jogar assim, não é só para o Vasco, é para qualquer time que estivesse nessa situação. O Vasco teria que ter saído já antes desse lugar para poder jogar com um pouco mais de tranquilidade e de repente, né, o Vasco conseguir melhores resultados. Eu acho que é isso que está hoje atrapalhando mais o Vasco, né, é essa instabilidade emocional que você vê, como você disse anteriormente, que o time toma um gol,
contra o Internacional, a primeira bola que foi no gol foi gol do Inter. A primeira bola que foi no gol. Quer dizer, não é possível. Todo mundo sabe que se o cara vai levantar a bola para dentro da área, você tem que estar marcando. Todo mundo sabe isso. E por que não foi feito? Vou só fazer um comentário ao que você está falando, que eu percebo muito nos jogos, assim, demais, que é uma coisa que na tua época era aparecer perto, ceifava logo a perna, né? E ia cirurgicamente na bola. O jogador, hoje eu vejo dando muito espaço, o futebol está muito mais rápido, né? Você vê esse Dudu do Palmeiras, parece até um hamster, e o cara, assim, voa, o cara é aditivado. E simplesmente, no jogo, tem inclusive do Vasco Palmeiras, né, que estive nesse jogo também, ficou tão claro, assim, a liberdade que dava na marcação, não tem no Internacional também, como se o outro time não precisasse ser marcado. Nesse ponto, só para complementar, Mauro, o que você vê como marcador aí? Não, Felipe, é o seguinte, com certeza os times hoje, é lógico, muito importante você ter velocidade, né, no time, você ter a condição de surpreender o adversário, né. E o Vasco não tem muito essa característica, né. A característica do Vasco é um time mais de toque curtos e de aproximação, né, e de repente uma bola levantada na área, é um time que tem essa característica, não tem como característica a velocidade. E quando você pega times que tem a velocidade, né, você tem que ter a equipe bem colocada em campo, não pode dar espaço para ter contra-ataques. Então, eu acho que a situação do Vasco ela ficou muito complicada porque realmente teve que construir um time, reconstruir um time dentro da competição, né? Esse período dentro da competição, na zona do rebaixamento, eu acho que deixou a equipe mais ansiosa, mais nervosa, e isso tudo só vem atrapalhar, né? Então, acho que o Vasco tem que ter um pouco agora de calma e principalmente pensar jogo a jogo, não ficar pensando que tem que sair da zona de rebaixamento, tem que sair, porque isso aí acaba só trazendo mais tensão para o time, né? E, de repente, fazendo com que o time se jogue para cima do adversário, e aí quando ele se joga, acaba se abrindo, como a gente viu aqui contra o Figueirense, né, o time indo para cima do Figueirense, contra o Goiás também indo para cima do Goiás. Todos os jogos acabamos perdendo em contra-ataques, né, jogadas que a gente deveria estar fazendo, a gente acabou dando para o adversário, porque justamente tem essa ânsia de fazer o gol da vitória, acaba se abrindo, né, por falta de uma organização ali atrás e tomando o gol, né, que acaba principalmente esses adversários, o Vasco não poderia ter perdido, né, nem para Goiás, nem para Figueirense, né, nem para Joinville, né, o Vasco perdeu para adversários direto. Foram 12 pontos e 12 pontos a disputar e 1 ponto conquistado. A gente lembrar dos velhos tempos, dos bons tempos, que a gente por enquanto só falou desse momento difícil do Vasco. Eu vou fazer uma pergunta para o nosso capitão e não vale ficar em cima do muro, hein, capitão? O debate que nós temos aí entre vascaínos sobre esses últimos esquadrões que nós tivemos. Na sua opinião, qual foi o melhor Vasco? O de 1998 ou o Vasco de 2000? 98. Concordo. Mandou na lata, hein? Mandou na lata. Isso quer dizer, foi na lata. Não pensou nem 2 vezes, né, Mauro? Não é bobo, não tem muro, não. Mas é bem simples, porque foi o time que ganhou o estadual, ganhou a Libertadores, né? Então é o maior título que o Vasco tem, né? Pelo menos daquele que eu conheço, lógico. Né? Eu sei que já ganhou outro título também, né? Sul-americano, mas a Libertadores ela tem, né, um peso muito grande. Então, eu acho que como time, aquele time era muito forte em termos de participação, de todo mundo se entregar, de todo mundo correr, de todo mundo marcar. E quando a gente jogava em São Januário, nós não deixávamos o adversário jogar, nosso time não deixava o time sair do seu campo, a gente roubava a bola ali no campo do adversário mesmo e ia para cima. Então, era um time que estava bem treinado, nós tínhamos um grupo muito bom ali, eu acho que foi o melhor momento do Vasco.
Pois é, vamos lá. Mauro, o Juninho Pernambucano, recentemente, ele agora que assumiu um papel importante, né, para uma emissora de televisão e de rádio, chegou a fazer algum comentário a respeito do jogador Rodrigo, que em determinadas partidas é o capitão do Vasco, dizendo que o Rodrigo ele tinha um papel hoje que faz praticamente tudo no Vasco da Gama. Cobra tiro de meta, escanteio, está por lá também, cobrança de falta, e que isso era muito ruim para o elenco do Vasco. Era uma liderança chamada liderança, mas que poderia trazer prejuízos para o Vasco da Gama. Você já assumiu a condição de capitão do Vasco, era zagueiro e tem propriedade para falar. Como é que você analisa o perfil do Rodrigo, que ele representa para o Vasco da Gama hoje? Sinceramente, eu conheço um pouco do grupo do Vasco, mas é lógico que não é a mesma coisa de você jogar, de você conviver com os atletas, né, é diferente. Então, eu conheço o Rodrigo, já encontrei com ele algumas vezes, parece ser um cara tranquilo, claro que dentro de campo o jogador às vezes fica um pouco mais nervoso, e eu acho que ele teve assim, uma boa participação, logo que chegou aqui com o Luan, acho que se entrosaram bem, se entenderam bem. A princípio não vejo assim grandes problemas, né? Internamente, né, a gente ouve algumas coisas, mas na verdade eu acho que até nem sei por que houve, né, no caso, houve um pouco, me parece uma discussão entre o Juninho e o Rodrigo, né? E não entendi muito bem, o que realmente levou até isso. Mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O Juninho, ele foi um grande jogador, foi um jogador super importante para o Vasco, é um dos jogadores mais, acho que assim, marcados, assim, a torcida gosta muito. Então acho que o Rodrigo, ele tem o valor dele, ele fez boas partidas, ele é um bom jogador. É claro que muitas vezes a pessoa tem que ter um pouco de cuidado com essa questão de ser capitão, né? Capitão, você não é o dono da verdade, você é uma pessoa que tem que ajudar a fazer, né, o grupo ter um bom ambiente, né, ao treinador ser respeitado, né? Você tem que ser uma espécie assim, de um mediador entre treinador, jogador e direção, tudo isso, né, para você poder realmente ser um capitão de verdade, né, porque só usar a abraçadeira não adianta. Então, eu acho que tem que se ter cuidado com isso. É bom você ter mais de um jogador, inclusive, que tem essa liderança, né, dividir um pouco, para não ficar aquele negócio, não, é só o fulano. Não, você tem que ter mais 2 ou 3, assim, que você divida isso, né, e possa ter assim, uma harmonia dentro do vestiário, que eu acho que é super importante em qualquer lugar, né? Vamos falar sério, né? Em qualquer lugar, se você não tiver um bom ambiente, é mais difícil de se trabalhar. Você vai para o trabalho, você vai dizer, pô, vou ter que ir lá de novo, né? Quando você fala assim que você tem que ir lá de novo, é porque o negócio não está bom. Então, não é legal isso. É bom quando você vai para o trabalho porque você gosta, você quer ir, você quer encontrar seus companheiros, você quer treinar, você quer, né, até mesmo ouvir aquelas mesmas, né, coisas que você já ouve, mas é um ambiente legal. O futebol é um ambiente muito legal, assim, de se viver, e certamente é uma das coisas que a gente mais sente falta, é esse ambiente. Excelente, Mauro, excelente comentário. E a gente está falando de momento, né? Falamos agora do momento da polêmica do Rodrigo e do Juninho Pernambucano, mas eu queria mudar um pouco o foco para a parte do momento que é curioso para a gente, que é a campanha do Vasco na Copa do Brasil. Nós estamos aí na Copa do Brasil, vivos, bastante vivos, e aí eu queria saber de você, que já participou de grandes elencos e dividiu 2 competições, que é o exemplo da Mercosul e do Campeonato Brasileiro. O que você acha? Dá para o Vasco ganhar a Copa do Brasil? Eu acho que sim, eu acho que dá para o Vasco. Todos esses times que estão aí, são 8 times, né, que ficaram, são times que têm totais condições, porque são 2 jogos, você tem 2 jogos contra o seu adversário, então você pode, fazendo 2 jogos bem equilibrados, você pode eliminá-lo e passar adiante. Então acho que é totalmente possível. Uma coisa é o Vasco no Campeonato Brasileiro, outra coisa é o Corinthians na Copa do Brasil, ou seja, o Corinthians na Copa do Brasil saiu fora, e o Vasco
na Copa do Brasil, ele conseguiu passar, né, eliminando seu rival, o Flamengo. Então, eu acho que são competições distintas, são formas diferentes de se jogar, porque você tem um adversário direto, você trabalha em cima daquilo, né, é um confronto muito assim, direto, onde assim, acho que é um pouco mais simples de você trabalhar, porque você já tem o adversário, você sabe quem é que você vai pegar, né, e aí você consegue trabalhar em cima daquilo, né, a parte mental, a parte técnica, tática, você consegue trabalhar de uma maneira mais, eu acho que, assim, direta. E então, por isso que a gente tem essa situação um pouco diferente, né? Ou seja, né, o Corinthians, o Atlético, times que poderiam estar na Copa do Brasil, eles acabaram saindo, né? E o Vasco, que é um time que está hoje em último lugar no Campeonato Brasileiro, ele está na Copa do Brasil e tem todas as chances, que nem os outros. Agora, claro, vai ter que jogar bem, vai ter que, né, ter tranquilidade, vai ter que se ajeitar novamente, né? Nesses últimos jogos o Vasco tem dado assim, uma desequilibrada, vai ter que retomar aí a tranquilidade e focar nessa competição, porque ela pode dar aí de repente uma vida nova ao time, né? Nessa competição que é muito importante, né? Que todos os clubes aí perseguem, e que dá uma vaga para a Libertadores, né? Ô Mauro, vou te fazer uma pergunta meio polêmica, principalmente virou assunto nas rádios, nas televisões hoje no mundo esportivo. Na época que você jogava no Vasco, você percebeu algum favorecimento da arbitragem aos clubes adversários? E se hoje você acredita que há algum favorecimento ao Corinthians, tendo em vista que nos últimos jogos do clube a arbitragem meio que favoreceu os resultados? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que de uma forma assim, não talvez espontânea, né, os erros acontecem. E são, às vezes, na maioria das vezes, eles são contra os times que não têm tanta força política. E a gente tem notado isso, né? Eu trabalhei em alguns clubes onde a gente via e realmente, muitas vezes, a camisa ela é muito importante, né? Então, não creio assim em complô, mas os árbitros, sem querer, inconscientemente, às vezes, na dúvida, né, eles veem, eu acho que sempre o time grande, né, o time que tem mais força, eles têm receio de apitar alguma coisa contra. Eu acho que isso acontece, né? Não é questão de roubar, de tentar ganhar com isso, mas sim um pouco de receio de repente, começar a não ser mais escalado, a não entrar mais no sorteio. Então, acho que existe esse temor, às vezes, por parte dos árbitros, né, de marcar, de repente, alguma coisa contra um time que tem mais poder, que tem assim, mais força política, né? Acho que isso aí já aconteceu várias vezes, vocês já viram isso, né? E eu acho que nem precisa nem eu enumerar, né, as vezes que isso aí já aconteceu, mas aconteceu em todos os momentos isso. Se a gente for ver, aí Inglaterra ganhou uma Copa do Mundo sem ter feito gol, a gente sabe disso, né? E outros lances que aconteceram aí, que beneficiaram outros times, beneficiaram outras seleções, beneficiaram o Brasil, enfim, isso aí acontece, né? Muitas vezes não é sacanagem, e muitas vezes é esse temor de não ser mais escalado, né, por ter optado contra um time que tem mais força, né? Eu acho que isso aí pode acontecer. Eu acho que já tive esse tipo de sensação em alguns momentos também, quando eu estava num outro time que não tinha tanta força quanto os grandes, e eu senti isso na pele também. O Mauro Galvão ele já teve algumas experiências como treinador. Se eu não estiver enganado, acho que a última foi em 2005 pelo Náutico.
Eu queria saber se o Mauro ele tem intenção de continuar com a carreira de treinador, se ele recebeu algum convite, ou se ele prefere mais ficar na parte executiva, na parte de administração de departamento de futebol de algum clube. No momento eu estou trabalhando nessa área, na parte mais assim, um pouco na organização, né, como diretor. Acho que tem muito a ver assim comigo também. Não descarto a possibilidade de treinar mais para frente, eu acho que isso é possível também, mas é interessante esse trabalho, essa função que você consegue ir trabalhar com o grupo de jogadores, formar esse grupo de jogadores, né, e também fazer toda a questão do planejamento do time, junto com, lógico, a comissão técnica, enfim, com as pessoas que são do clube. Então, acho que é uma função muito boa e eu assim, gostei muito de fazer, né? Eu fiz no Grêmio, fiz no Vitória da Bahia, fiz no Avaí, fiz aqui no Vasco e seria legal poder dar sequência, né? A minha experiência como treinador ela foi um pouquinho assim, muito corrida. Eu ainda estava na comissão técnica do Vasco quando eu acabei assumindo o time do Vasco no meio da competição. O Lopes acabou saindo e eu peguei até o final do campeonato e a gente acabou fazendo uma boa competição com todos os problemas, né, assim, dificuldades. Depois eu fui para o Botafogo, foi uma experiência legal também, foi uma experiência boa, mesmo com um time recém-subido da segunda divisão. E depois eu acabei trabalhando no Vila Nova e no Náutico antes. Então foi, na verdade, o último time que eu trabalhei foi o Vila Nova. Mas é uma função bem assim, complicada e requer assim, acho que várias experiências para você chegar até ela assim, com maior condição, maior capacidade. E é claro que assim, de repente uma proteção maior, né, por parte do clube que possa te dar também subsídios para você trabalhar e condições também, né, de ter assim, uma qualidade dentro do grupo de trabalho. Mas foram experiências boas assim, que acho que me enriqueceram bastante. Agora uma curiosidade, como é que um capitão tem que se comportar? Como é que você se comportava naquela oportunidade onde tinha os caras que resolviam em campo, mas, querendo ou não, tinha vez ou outra aquela questão de ego mesmo, aquela questão da vaidade? Como é que era para poder administrar as situações daquele elenco do Vasco que tinha Edmundo, Romário? Como é que você fazia para poder ficar fora de tudo aquilo ali e manter os ânimos dos atletas ali, tudo no lugar? Eu acho que a função do capitão é principalmente tentar fazer com que todo mundo consiga ter assim, né, o mesmo pensamento, né, o mesmo objetivo. E é lógico que isso não é fácil, a gente às vezes tem algum problema dentro do grupo, talvez algumas personalidades não tenham, assim, né, não consigam se adaptar muito bem, mas eu acho que quando você tem 70%, 80% do grupo com assim, uma mesma ideia, com o mesmo pensamento, isso aí ajuda bastante. Então esses 80% eles conseguem levar, né, os outros que estão faltando, né, os outros 20% eles conseguem carregar, né, porque é uma força maior e os outros acabam tendo que se juntar porque veem que aquela força ela realmente é maior e ela está sendo assim bem dirigida, né? Então acho que nesse sentido o respeito, eu acho que uma coisa que eu sempre me preocupei quando com o tempo assim, foi que o capitão, ele não tem que mostrar que ele é o capitão, ele não tem que fazer gesto, ele não tem que xingar ninguém, ele não tem que tentar humilhar alguém para ser capitão, ele tem que orientar, ele precisa orientar, ele precisa ajudar e tentar fazer com que as suas orientações possam ajudar o time, né? Porque muitas vezes você vai esperar para ir para o vestiário para ajeitar o time. Você pode ter perdido o jogo já, nesse caso. Então, dentro do jogo, você tem que tentar achar uma solução para o time já se organizar e, quando for para o vestiário, aí o treinador vai poder dar ainda a sua contribuição e reforçar isso.
Mas ali dentro de campo você tem que resolver os problemas. Você não pode esperar, não, eu tenho que ir não, vamos esperar, nós vamos até para o vestiário. Aí quando for para o vestiário, de repente o jogo já está perdido, já. Então não vai resolver. Então, dentro disso aí você tem que trabalhar com os seus companheiros, com aqueles caras que você já sabe que são seus assim, pontos de referência, né? Geralmente você tem 3 ou 4, a gente conversa rapidamente, acerta e aquilo já começa a acontecer, né? Eu lembro de um jogo contra o River, nós jogamos semifinal da Libertadores, pô, a gente estava tomando um sufoco incrível, estava muito difícil aquele jogo, estava difícil de um ataque toda hora, os caras apareciam aquele negócio do Forte Apache, toda hora eles vinham. E aí eu disse, juntamos ali rapidamente, se a gente não se fechar, se a gente não der uma segurada aqui, nós vamos tomar o segundo gol e acabou o jogo, não tem mais chance. Então nós procuramos fechar ali, seguramos e vamos tentar uma bola, né, bola parada, um escanteio, alguma coisa. E aí no meio do jogo, casualmente, o Lopes botou o Juninho, né, que vinha de lesão, tinha tido um problema no pubis. O Juninho entrou e meteu aquele gol de falta ali, então foi a nossa salvação, cara. Muitas vezes você pensa assim, não, agora vamos atirar para cima dos caras para tentar empatar, não dá. Tem que saber quando o negócio tá feio, né? Então você se recolhe, fecha um pouco, deixa passar aquele momento que o time da casa, ele tem aqueles 25, 30 minutos que eles dão aquela pressão, depois passa, depois eles voltam ao normal e a gente consegue equilibrar o jogo. Foi o que aconteceu, nós conseguimos fazer o gol, empatamos e praticamente ali nós ganhamos o título. Sem esquecer que aquela trave direita do Germano salvou a gente no final do jogo também, né? Se não fosse... É verdade. Ainda bem, né? Tem que ter sorte, time sem sorte não pode ganhar, né? Mauro, o Vasco sempre teve uma grande arma, que foi seu estádio, São Januário. E recentemente a gente está vendo essa polêmica aí de jogos em São Januário, jogos no Maracanã. Recentemente aí mudou, ficamos sabendo hoje que foi mudado o mando de campo do jogo contra o Atlético Paranaense de São Januário para o Maracanã. Você acha, ou você na época que era jogador, onde você preferia jogar? Onde você acha que era mais favorável para a equipe do Vasco? Porque nesse momento a gente precisa vencer as partidas. Você acha que São Januário faria uma diferença grande para a gente conquistar as vitórias? Ou você acha que o Maracanã, por ser um estádio maior, seria melhor para essa equipe conseguir os resultados? Olha, hoje a gente vive um momento especial, assim, um momento difícil, então isso aí tem que ser analisado por outros aspectos, né? Eu acho que foge do aspecto técnico. Isso aí certamente é uma decisão que está, acho que baseada muito na questão da segurança do time, né, onde o time se sente melhor, onde o time está mais protegido, né, devido a essa pressão que existe da torcida. Né. Se o Vasco jogar em São Januário, será que vai ter a tranquilidade para jogar? Será que a torcida não vai, de repente, pressionar demais os jogadores? O time já está pressionado. A gente tem que ver hoje que o Vasco, quando entra em campo, ele entra praticamente com uma pedra nas costas, né? Os jogadores entram já com um peso muito grande. Então, colocar mais pressão nesses jogadores, eu acho que seria realmente demais. Então, acho que certamente essa decisão está sendo muito levada em consideração nesse sentido, eu acho, da parte mais emocional, né, a parte de você, de repente, ter um ambiente mais positivo, e talvez por isso a decisão de se jogar no Maracanã. Mas claro, eu vou te dizer uma coisa com sinceridade: o time, quando é bom, ele joga em qualquer lugar. Emocionado aqui, cara, que o Mauro falando aí, estava lembrando de várias coisas aqui, mas enfim. Mauro, eu quero saber de você. Qual foi a coisa que mais te marcou dentro da instituição Vasco da Gama? O que mais te marcou em São Januário? O que você aprendeu que marcou a sua vida? Independente de título ou vitória? Lucas, eu acho que principalmente a minha chegada no Vasco assim, foi uma situação bem diferente, né? Foi legal no momento. Assim, quando eu cheguei no Vasco, eu vinha do Grêmio, né, tinha
voltado da Suíça há pouco tempo, e eu senti assim um carinho muito grande por parte do torcedor. A gente houve assim um carinho assim muito grande, né, por parte da torcida, e eu também, eu acho que toda essa situação assim do estilo do clube, né, do Vasco. O Vasco é um clube diferente, né? Um clube que é mais assim de acolher, assim, pessoas estão mais próximas, existe um ambiente legal, né? Então naquele momento ali a gente conseguiu, né, criar essa assim, empatia, né, que foi muito boa, muito legal. Então acho que isso que eu senti assim, e aos poucos isso aí foi crescendo, né, assim, e eu comecei a conhecer mais o clube, comecei a conhecer mais o Vasco, né, o alcance do Vasco, né. A gente ia para Santa Catarina, tinha torcida do Vasco, ia para o Nordeste, tinha torcida do Vasco, ia para o Norte, torcida do Vasco. Então, em todos os lugares que nós íamos, sempre sentindo a força do clube, né. Naquele momento, é claro, né, eu acho que você acaba tendo assim uma identificação muito grande. Acho que junto com isso também um momento da própria evolução assim da imprensa, né, dos meios de comunicação, com a internet, enfim, tudo, jogos sempre ao vivo, o Vasco sempre disputando os títulos. Então, acho que isso aí foi muito legal, foi muito bacana, assim, porque a imagem da gente fica muito forte, né? Então, acho que hoje, assim, a minha assim, a imagem ela é muito forte e ligada nesse sentido, né? Esses anos que eu passei no Vasco, né? E que marcaram bastante, porque foram esses anos assim, né, mais assim próximos do final da minha carreira, e ao mesmo tempo, né, a satisfação de poder ter conseguido, né, esses títulos, né? A forma como aconteceu, né? Então tem muita história, tem muitas coisas que aconteceram até eu chegar ao Vasco, né? Algumas coisas muita gente não sabe, mas é bacana isso. Então ficou, né, essa ligação, acho que muito forte, né, com o torcedor vascaíno. Já que o Vasco é família, e o programa é um programa família, é o seguinte, vamos lá para já começar a interatividade, que é o elogio da irmã do nosso integrante de bancada aqui, do Rodrigo, né? Do Rodrigo Santana, que está lá todo vermelho, porque a irmã vai falar agora e vai falar sobre o programa. Vamos lá, Maurão, vamos lá, o Mauro Galvão, vamos ver o que ela vai falar para você aqui, vamos ver. Boa noite, eu não queria nem fazer a pergunta, eu só queria cumprimentar vocês, dizer que estou adorando participar, que é motivo de muita alegria para mim, e fiquei muito feliz em ver o Mauro Galvão, muito bom, gostei muito, e parabéns para vocês, a bancada está de parabéns, beijo. Show de bola, legal, né, Mauro? Obrigado, como é o nome dela? É Mona Lisa Santana. Obrigado, Mona Lisa, prazer falar com você, e agradeço aí pela força, e estamos juntos aí. Ótimo, em seguida eu vou botar aqui a Thalita Queiroz do Rio de Janeiro, para fazer uma pergunta esperançosa, vamos lá. Boa noite, meu nome é Thalita, eu como vascaína, enquanto tiver 1% de chance, eu vou estar acreditando, mas na opinião dele, ele acredita que tem chance ou não? Olha, Thalita, eu acho que o mais importante é esse sentimento que você tem. Enquanto o torcedor do Vasco tiver sempre esse pensamento, o Vasco sempre vai ser forte, sempre vai ser grande. Então temos que pensar assim mesmo, temos que pensar que jogo a jogo, e certamente o Vasco começando a ganhar, tem que começar a ganhar esse primeiro jogo que tem pela frente, aí já começa a coisa a melhorar, já começam as coisas a mudarem, e principalmente um pouco mais de tranquilidade, mais confiança para esses atletas que estão sofrendo. Certamente ninguém gosta de passar por essa situação, então eu acredito sim que o Vasco começando a ganhar, tem que começar agora, tem condições de sonhar com
fuga aí do rebaixamento. Então, estamos aí. Tem que... Ô Felipe. Sim. Tem que agradecer o meu filho aqui que está me dando uma mão, né? Muito grande. Ele passando ali atrás, ele era contra. Aparece aí, Diogo. Aparece aí pra gente. Diogo, muito obrigado. Tchau aí pra galera. Olha lá, valeu, galera. Ó, obrigado aí, o Diogo foi campeão, hein? Tá me salvando aqui, porque a internet realmente não... Eu tenho um pouco... esse programa eu não tinha ainda utilizado. Esse programa ele tenta dar uma deslizada na gente, mas a gente treinamos antes, bateu bola antes. Time treinado, cara, e ao vivo é complicado. Na verdade, temos aqui alguns participantes elogiando nosso programa aí com o Mauro Galvão, programa histórico, o nosso capitão do segundo Sul-Americano, Bruno Lustosa, grande Mauro Galvão, símbolo de profissionalismo, Leandro Leal. Mauro Galvão volta porque com o Rodrigo não dá, Michel Cassiano falou. Outra aqui do Bruno Lustosa. Nordeste tem muito vascaíno, nossa torcida é forte demais. Verdade. Rodolfo Santos, eterno capitão, muito obrigado, Mauro Galvão. Eu queria saber do nosso capitão, ele que trabalhou durante um bom tempo aí com o Eurico Miranda, nós vemos aí vários ex-jogadores e vários jogadores que já trabalharam com ele, elogiando muito a forma dele trabalhar. Eu queria saber o que ele acha da forma de gestão do Eurico Miranda, porque tem muita gente que critica, prefere uma gestão mais profissional, mais moderna. O que você acha, Mauro? Você acha que a gestão do Eurico Miranda, atualmente, ela é uma gestão que ela ainda cabe para o clube de futebol? Qual é a sua opinião? Olha, Alonso, na realidade não gosto muito de falar a respeito de dar opinião diretamente sobre aquilo que os presidentes fazem, né? No caso do Roberto, agora do Eurico. Eu trabalhei com os dois, não tive problema com nenhum. Eu trabalhei também com o presidente Calçada, né? Logo na minha chegada ao Vasco. Também não tive problema algum com ele. Eu acho que a minha preocupação maior, eu tenho falado sempre isso para todos, é com o clube. Né? Eu acho que é o momento do clube se unir mais, ficar mais próximo, assim, parar com, entendeu? Você pensa de um jeito, você puxa para um lado, puxa para o outro, e o clube acaba ficando assim, um pouco desprotegido. Né? Eu acho que aconteceram várias situações que acabaram demonstrando isso. Né? O Vasco, na minha opinião, foi rebaixado na outra vez. Assim, o Vasco não era o pior time do campeonato, nem estava entre os 4 piores times do campeonato, ele foi rebaixado, mesmo assim. Então, agora, né, o Vasco está numa situação complicada também. Se você for ver, o Vasco, de repente, não tem o pior time do Brasil, mas nesse momento está vivendo uma situação complicada. Então, muitas vezes, acontece que o clube não está bem, e isso aí passa de um para o outro. Você pensa que você está assim fora do clube e quando voltar as coisas vão modificar. Não vão modificar. Você vai ter que arrumar o clube. Então, antes de arrumar o time, você tem que arrumar o clube. Né? Eu acho que é isso. E, de repente, o Vasco não está conseguindo entender. Né? Ele tem que se unir mais, tem que trabalhar mais para o clube. Né? Um dia um vai ser o presidente, outro dia o outro vai ser o presidente. Ninguém vai ser presidente para sempre, não tem como acontecer isso. Então, se você conseguir organizar de uma forma que esse presidente que venha, ele tenha respaldo, tem que ter respaldo. Se você for trabalhar sem respaldo, não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, se é ruim para um, vai ser ruim para o outro também. Não existe, né, nenhuma assim, solução mágica. Não existe. Se alguém pensa que existe, não existe. Né? Existe trabalho, organização, e principalmente, eu acho que uma coisa que é importante é você ter também, passar a credibilidade. Eu acho que ela é muito importante. Né? Até mesmo para os investidores virem, né? Você tem que está passando isso. Né? E hoje a gente vive um momento muito difícil no Brasil. Né?
com essa situação que o país vive, né? E se você não tiver um pouco de passar essa confiança, é muito difícil, né? Hoje os patrocínios são bem complicados de você conseguir. Você falou bem, Mauro, porque isso é uma coisa histórica no Vasco, a briga política, ela já vem desde lá da década de 20, e isso sempre atrapalha muito o clube. O Apolinho, ele diz muito bem que o maior rival do Vasco é o próprio Vasco. Quando nós tivemos uma união das correntes políticas, na primeira eleição do presidente Calçada, a gente viu o que aconteceu. O Vasco, de 87 até 2000, foram 13 anos aí de título em cima de título. Você acha que esse problema político interno, dessa briga, isso influencia no desempenho dos atletas em campo? Você acha que os atletas, vendo essa briga, essa discórdia, eles podem, de repente, não sei, atuarem de uma forma diferente do que o normal? Porque o que é dito pela imprensa é que os salários estão em dia. Mas você acha que só salário em dia resolve? Você acha que a briga política pode estar atrapalhando? Não, para o clube atrapalha muito. Eu vou te dar um exemplo, né? Jogadores do Vasco que saíram no passado, bem recente. Newton, Fernando Praz, o Dedé praticamente saiu vendido assim, de uma forma muito... talvez não fosse a melhor. Eu acho que tem mais um ou dois jogadores que saíram também. Alexandre saiu também, tem mais, eu acho que saiu em função de poder rescindir o contrato, né? Justamente por falta de pagamento, né? Então, essas coisas aconteceram, e isso aí acontece quando o clube não está forte, quando o clube não está conseguindo cumprir as suas obrigações. Então, se você for pegar esses jogadores e somar a quantidade de jogadores que são contratados e fizer um balanço, certamente você gastou muito mais com esses jogadores que está contratando agora do que com aqueles que você deixou sair. Isso aí não tem a menor dúvida, né? Como é que você vai deixar sair um jogador que você já conhece? O que é melhor, você pagar para um jogador que você não conhece ou pagar para um jogador que você está vendo todo dia, e que é campeão, e que é bom jogador? Muito melhor você pagar para o jogador que você está vendo, né? Então, são situações que aconteceram, que acontecem, de repente, até agora, né? Jogadores que saem, de repente, porque conseguem uma situação melhor, mas, principalmente, eu acho que esse exemplo que eu dei foi de jogadores que saíram, assim, de uma forma que acho que não pode acontecer, né? Porque você perde qualidade. São todos jogadores que saíram, jogadores de muita qualidade e que fizeram falta para o Vasco, com certeza. Ô Mauro, é o seguinte, vamos tentar aqui, tenta junto comigo aqui, Mauro Galvão, ver se o Jorge entra aqui. Vamos lá, ô Jorge, você consertou seu microfone ou não consertou seu microfone? Não consertou o microfone. Não consertou, não adianta, cara. Não adianta. Um abraço pro Jorge lá. Mas aí, Jorge, aí você vem e participa com a gente, porque hoje você tá aí com... Como o Rodrigo Santana faz, né? Como é que o Rodrigo faz? Tá? Complicado. Gente, olha só. O Jorge não deu. Vou tentar mais uma interatividade aqui. Não, eu tô já emocionado aqui, ouvindo o Mauro, eu tô impressionado. A gente fica lembrando, né, do Vasco, do Vascão, né, cara? Nossa, eu tô viajando, cara, muito bom. Histórico isso aí, vou levar pro resto da vida. Na verdade, eu queria só deixar aqui registrado que, para mim, uma das maiores injustiças do futebol brasileiro foi a não convocação do Mauro Galvão para a Copa de 98. E era um período que a gente ainda tinha uma geração muito boa. E hoje nós estamos vendo que o futebol brasileiro está, na minha opinião, medíocre. A gente não tem, nem de longe, jogadores com a categoria do Mauro Galvão. Naquela época ele deixou de ser convocado por um preconceito por idade. Se não me falha a memória, ele tinha 37 anos, mas era o melhor zagueiro em atividade. E se ele hoje jogasse bola e tivesse os mesmos 37 anos, com certeza ele seria convocado. Então eu queria saber, porque nós vemos aí o Kaká retornando à seleção brasileira.
pela falta de talentos. Mauro Galvão, você acha que o preconceito diminuiu ou a necessidade aumentou? Eu acho que a necessidade aumentou. Porque, como eu tinha falado anteriormente lá no início, a qualidade já não é a mesma, né? Como você colocou também, a gente tem dificuldades. Temos bons jogadores, mas nenhum jogador assim, de exceção, tirando o Neymar, né? A gente não tem assim, jogadores que possam desequilibrar muito dentro de um jogo, né? E o Kaká, como é um jogador assim, que tem qualidade e tem também um espírito de grupo, né? Tem um pouco ainda aquele estilo, né, que se tinha, né, quando se jogava um pouco mais um tempo atrás, né? Ele tem aquela vontade, ele transmite aquilo, né? Aquela entrega dentro de campo, né? Um jogador que praticamente entende o jogo também, né? Coisas que às vezes os jogadores não conseguem fazer. Ele consegue hoje cumprir essas funções. De repente pode ser muito útil ao Brasil, sim, né? Eu acho que por aquilo que a gente tem visto aí de alguns jogos aí da seleção brasileira, né? Não tem uma definição, o Brasil não tem um atacante ainda que tenha assim, convencido totalmente, de repente ele pode ser, né, esse jogador ali na frente que pode ajudar a seleção brasileira, mas é um jogador que tem que ter um cuidado com ele, né, porque já não tem mais aquela idade, ele teve uma lesão que parece que o atrapalhou um pouco, mas eu acho que ele pode ser muito útil como assim, uma referência ali, passando a experiência e ajudando os jogadores mais jovens aí. Simplesmente as perguntas estão sendo feitas via WhatsApp. E o que aconteceu? O meu WhatsApp travou de tanta mensagem. Ou seja, não pode ser mais via WhatsApp, que não vai dar certo, não vai dar. Não está funcionando corretamente, está travando a máquina. Travou também, Felipe. Capitão, por exemplo, apareceu no programa, todas as linhas congestionaram. Peço desculpas aí para todo mundo, mas enfim, aqui, eu voltei pelo menos no grupo do Expresso da Colina no WhatsApp, e vou colocar aqui a pergunta do André Pedro, que até se esticou um pouco mais, e já vou mandar um abraço aqui para o João Pinto, tá? Nosso amigão do peito aí, o Marcelo Paiva, sobre o entorno de São Januário, que nós vamos falar daqui a pouco, e o irmão dele, André Pedro, lá do Webvaz, vai fazer uma pergunta. Com a sua experiência, Mauro, e tendo visto a Lei Pelé, que acabou cerceando aí os clubes aí de ter retorno do investimento financeiro que eles fizeram nas categorias de base, na sua visão, na sua experiência, o que seria possível fazer para que os clubes pudessem ter retorno financeiro e o próprio retorno do atleta na utilização do clube no futebol profissional, depois disso tudo que aconteceu e com os problemas que a gente está vendo aí devido à Lei Pelé? Bom, André, um abraço aí primeiro. E é uma situação meio complexa, né, de a gente comentar, porque tem muito a ver com a questão de liberdade, né, do profissional, mas eu acho que como o Brasil ele é um país que exporta muito, né, e tem a matéria-prima aqui, né, os jogadores de qualidade, jogadores que saem daqui, né, que acabam indo para o exterior, muitas vezes esses jogadores saem sem custo nenhum, né, lesando os clubes muitas das vezes, né. Se o clube não estiver totalmente certo, né, estiver bem organizado, ele pode perder jogadores importantes. Então, a lei, como ele colocou, André, ela ajuda muito, né, assim que o jogador possa sair, porque você com 17 anos, vamos dizer assim, 18, se você não acabar o seu contrato, né, você pode ir embora e não tem que falar com ninguém, basta acabar o seu contrato. Então, eu acho que o que seria interessante, né, seria, de repente, estender, né, lógico, você tem que ver dentro da legislação também se é possível, se pudesse ter uma idade aí, de repente, 18 anos, 19, que você tivesse que permanecer até essa idade no Brasil,
seria uma forma de tentar conter um pouco, né, esse êxodo. Ou então, ao mesmo tempo, você tem que ter sempre o primeiro contrato com o clube onde você estava atuando, né? Isso aí certamente seria interessante, né? Mas é uma questão muito complicada, né? Tem que ser muito debatida, né? Porque hoje o que a gente tem é isso, é o clube tendo que ter uma relação muito boa com o jogador, com o empresário do jogador, com os pais do jogador, para que eles possam continuar e ter assim, essa afinidade de ir crescendo e poder chegar até o profissional, para depois, né, o jogador, de repente, se tornando profissional, fazer o contrato e depois sim poder ir para fora. Né? O que acontece hoje é que o jogador com 16 anos, se ele não tiver contrato profissional, ele está praticamente livre. Né? Então, se ele tiver a possibilidade de ir para fora, é claro que os clubes do exterior não podem contratar jogador menor de 18 anos, a não ser que ele vá com a sua família, né? Se ele for com a sua família, aí isso aí é possível. Então, como a gente vê, o clube, ele vive hoje praticamente no terror, né? No terror de repente, perder o jogador. Então, você tem que estar sempre alerta, sempre atento, quando é que termina o contrato, quanto tempo tem de contrato, com 6 meses antes de o contrato acabar, o jogador já pode assinar um pré-contrato. Então, ficou muito difícil e o clube tem que estar sempre muito atento para não perder os seus principais jogadores. Bom, meus amigos da banca, queria agradecer aí a participação de todos. Mais uma vez, muito obrigado. Principalmente ao nosso Capitão América, Mauro Galvão. Foi emocionante. Eu estou aqui com um monte de mensagem no WhatsApp, cara. Muita mensagem, pessoal mandando abraço para você, agradecendo como você representou a nossa camisa, dizer que é um orgulho para a gente aqui em Brasília, na região Centro-Oeste, ouvir você falar tão bem do nosso clube e tão bem sobre futebol, mostrando que essa categoria que você tinha em campo se estende para a sua vida. Você é um cara coeso e está de parabéns, cara. Queria agradecer. Infelizmente amanhã eu tenho um compromisso cedo, preciso preparar um material aqui, então eu vou me despedir dizendo que estou honrado, me sinto honrado e agradeço a participação. Obrigado, Rodrigo. Foi um prazer falar com você. Tudo de bom. Um abraço a você, a toda a sua família e a todos aí de Brasília, os vascaínos. Valeu, saudações vascaínas, galera. Um abraço. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite, Mauro Galvão. Boa noite, Tana. Qual é as principais carências do atual elenco do Vasco? O que poderia ser feito de imediato para mudar essa beleza? Boa noite. Leandro Cosme com você. Boa noite, Leandro Cosme. Eu acho que o Vasco já contratou vários jogadores, né? Acho que é difícil agora de pensar assim. A principal hoje carência do Vasco é fazer gols. Então acho que a parte ofensiva, ela realmente está mais assim precisando, né? Então, atacante, o Vasco contratou agora o Leandrão. Acho que já tem outros atacantes ali, né, que o Vasco acabou trazendo. Eu acho que o principal é isso, né? São jogadores que possam fazer gols. Né? Agora, para você contratar agora, não é uma situação muito fácil, né? O Vasco já está no meio do caminho. Eu acho que provavelmente semana que vem, eu acho que termina já as inscrições, não tenho certeza, mas está próximo de terminar. Então, agora, sinceramente, eu acho que procurar passar tranquilidade para esse pessoal, estar ali, né, procurar unir esses atletas, passar tranquilidade para eles. Né, o time do Vasco não é assim tão diferente dos outros, tem suas dificuldades, mas tendo tranquilidade pode render mais. A Copa do Brasil já demonstrou isso.
O Vasco ganhou do Flamengo, que é um time que está aí bem no Campeonato Brasileiro, está tentando recuperação, e o Vasco passou. Então, isso aí é um fato, não tem como se negar. Então, é sinal que o time tem, sim, jogando certinho, pode conseguir os resultados. Eu acho que é isso. Retomar aí a tranquilidade, a confiança, o Vasco pode começar aí a ganhar seus jogos e certamente a performance da equipe também pode melhorar. Vou fazer uma pergunta aqui do Jorge Zelotti. Tem muito a ver com a questão de base, já que você atuou na base. Boa noite, galera do Expresso da Colina. Aqui quem fala é George, de Teresina, Piauí. Dado essa situação complicada do Vasco, e principalmente na carência de volante ali, homem do meio, né, e centroavante, existe alguém na base, já que você trabalhou lá e saiu recentemente, alguém na base que você indicaria para subir para o time principal? Tudo bem, Jorge, prazer falar com você. Um abraço a todos aí em Piauí, um lugar que eu tenho com frequência. Eles falam com um evento lá. Se esses jogadores que trabalharam na base comigo, como é que eles estão hoje? Mas jogadores como o Evander, que é um meia, né, é um jogador que tem muito assim a dar ao Vasco, mas eu acho que é importante ter assim um momento certo também, né? Hoje o Vasco vive um momento um pouco assim de estabilidade e teria que ter assim, um cuidado com isso. Outro jogador que é muito bom, um jogador que também, inclusive, serviu a seleção junto com o Evander, o Andrei, um jogador que tem muita força, um jogador que é dinâmico, ele é um segundo volante, ele chega muito bem à frente, né, ele tem essa característica de chegar para fazer gols. Então, acho que são jogadores que poderiam ajudar assim, o Vasco. E os outros jogadores, fica um pouco difícil de eu falar, né, Jorge, porque eu não tenho acompanhado agora como acompanhava anteriormente, né, eu ia em todos os jogos, eu via eles todos os dias, e agora já é mais complicado, não tenho acompanhado, então, mas certamente esses jogadores são assim, de qualidade, são jogadores diferenciados, né? Tem o Caio também, que é um bom jogador de ataque, joga mais pelo lado, eu não tenho visto ultimamente também esses jogos aí do Sub-20, não sei se está machucado, mas esses jogadores com certeza eles podem ajudar muito o Vasco. Se não for agora no Campeonato Brasileiro, com certeza no Campeonato Estadual eles podem ajudar. Então, esses seriam assim, os jogadores com maior destaque que eu apontaria. Boa noite, Expresso da Colina. Um grande abraço aí, uma boa noite especial para o Mauro Galvão. Qual é a comparação que você tem da base que antes você administrava, quer dizer, você era o responsável, né, na gestão do Roberto Dinamite, para a base de agora, na gestão europeana? E caso você estivesse ainda responsável pela base, qual eram os projetos que você tinha em mente? Uma boa noite aí. Marcos Júnior, Rio de Janeiro. Boa noite, Marcos. Prazer falar com você. Eu acho que é difícil a gente comparar, né? Então, eu não tenho acompanhado muito bem a base do Vasco como ela está hoje. Eu procurei assim, ficar um pouco de fora esse período, tinha algumas coisas para fazer na vida particular, mas é claro que a gente tinha meu objetivo principalmente era de ter assim, uma sequência. Eu acho que a sequência do trabalho ela é muito importante, né? E passar esses jogadores, né, os valores que a gente acha que são importantes para se chegar até o profissional, né? Não só a parte técnica, tática e física, como também a parte de formação, de como um atleta faz para chegar bem no profissional, conseguir suportar a pressão. Então, a parte emocional é muito importante, né? Então a gente tinha um cuidado muito grande com isso, de formar esses jogadores que estão vindo da base para que eles chegassem assim, praticamente prontos, totalmente prontos. Isso aí nunca vai acontecer, né? Dizer que o jogador chega já pronto no profissional é muito difícil, sempre falta alguma coisa e certamente no profissional ele vai adquirir. Vai acontecer comigo, vai acontecer com todos, né?
você tem um período que você passa no profissional, 2 a 3 anos, que você cresce realmente na parte física, né, nos confrontos que você tem, que são diferentes, né, e naquele convívio ali com o profissional, você acaba pegando isso. Mas o importante é você, nesse período da base, conseguir chegar ali assim, da melhor forma possível. Então, nossa ideia, principalmente ali, era de passar para esses jovens assim, a maior experiência possível, passar para eles também condições, principalmente de melhorar a parte técnica, de fundamentos, né, de participar de torneios fora do país, ter essa possibilidade, principalmente de dar também melhores condições a eles, né, que a gente gostaria também de ter assim, possibilidade de dar campos de treinamentos para eles poderem treinar com condições, com alimentação, enfim, a parte de poder acomodar os jogadores no CT. Acho que isso seria super importante, né? Hoje, sinceramente, não posso falar nada, né? Não tenho acompanhado, né? É muito difícil, eu procuro acompanhar agora mais o profissional, né? E o campeonato brasileiro em geral, mas jogadores sempre tem, né? O Vasco tem condições de captar bons jogadores. A gente fazia muito isso, eu ia, inclusive, em alguns estados fazer, assim, participar de experiências para tentar também chamar um pouco a atenção, né, e principalmente poder atrair o interesse desses jovens, né, com também assim, a consciência de que eles soubessem que aquilo ali é uma coisa séria, né, que a gente estava ali para realmente buscar atletas que pudessem ajudar o Vasco, né? Então, muitas vezes tem gente aí que sai para fazer peneira, que a gente sabe aí que não é nem para o clube. Vamos lá, ô Mauro, agora já até ultrapassando de todos os limites, porque você já tinha pedido um tempo super curto, nós já ultrapassamos até os nossos limites. Mas é aquilo que eu te disse, a coisa vai empolgando, a gente vai passando, e daqui a pouco, quando vai ver, já passou 20 horas de programa. Então o que acontece? Agora chega o momento da gente fazer, o programa vai continuar, vai dar a chance, a oportunidade para vocês de fazer a saudação vascaínos, que é a nossa despedida aqui do programa do Expresso da Colina. Quero agradecer pela participação, foi muito legal poder falar com vocês, né, e dizer que vamos ter outras oportunidades, de repente a gente voltar a conversar, né. Eu estou aqui em casa com a minha família, queria até esclarecer o compromisso que eu tenho com a minha família, aí que eu não saí, né? Mas a minha mulher chegou há pouco tempo, né? Ela trabalha também, então não tinha família também. Não tinha família, esse problema nem jantou, nem eu jantei também, então enfim. Vamos lá. Não, mas foi muito legal, Felipe, né? Um abraço a todos aí que participaram, né? Aqueles que não puderam participar, que na próxima vez eles possam participar, e a gente fica em contato e sempre torcendo, esperando que o Vasco consiga se recuperar, né? Eu acho que ficou bem claro aqui, né, o carinho que eu tenho pelo Vasco. Eu acho que não preciso repetir, mas realmente os anos que eu passei no Vasco foram maravilhosos, né? Como jogador, quando trabalhei pelo Vasco também a mesma coisa, então só tenho assim, coisas positivas para falar do Vasco da Gama, né? Foi muito importante na minha carreira profissional, né? Eu acho que cheguei no Vasco com 35, 36 anos, já é uma coisa meio fora assim, dos padrões, né? Mas eu acho legal, porque nunca pensei que fosse dar tão certo assim, né? Vamos dizer, esse casamento. Você vê, chegou com a idade que chegou, ainda jogou pra caramba, ainda tem jogador aí mais novo que fica fazendo migué. Isso aqui não dá pra entender, né? Mas enfim. Sem medo de errar. Jogaria até hoje, viu, Havana? Sem medo de errar. Jogaria até hoje. Não, sem medo de errar. Vai dar um carrinho, o cara só acerta a canela. Eu ficava assim, cara, o Mauro Galvão já tinha GPS na perna, cara. O cara era uma flecha, entendeu? Pode ir, Osmar. Quero agradecer a todo mundo do WhatsApp, né, os nossos ouvintes, o pessoal do WhatsApp do Vasco Paixão da Gama, do Expresso da Colina, tá? O nosso MC Charles, né, que foi um campeão hoje,
que inclusive manda um abração aí pro Mauro Galvão, João Pinto. É porque é tanta lista, tá? Todo mundo manda um abração, entendeu? Então, vamos dar esse abraço coletivo. Se você está aqui, vai ficar aqui até amanhã. Não adianta nada você ter se despedido. Mas enfim, Mauro Galvão, muito obrigado aí. Eu falo em nome aí da bancada, do Rodrigo Alonso, os que ainda estão, ou o Lucas, que vive caindo aí, parece até um ioiô, mas o Rodrigo Alonso, que está aqui na bancada, o Vider, e eu te agradeço especialmente porque é o que eu te falo, quando me perguntam quem é meu ídolo, eu falo que é meu pai. Agora, no futebol, quem é meu fã, a minha camisa é 4 de centenário, entendeu? Mauro, muito obrigado, boa noite aí para você, ok? Valeu, Felipe. Obrigado a vocês todos. Um grande abraço aí. Vamos lá. Estamos torcendo para o Vascão. Boa noite, Mauro. Boa noite. Valeu, capitão. Um grande abraço aí. Continua com essa humildade. Se eu era fã antes, você mais ainda, viu? Pode ter certeza. Um abração, valeu. Valeu, um abração. Pois é, Labanca. Boa abraço, né, Mauro Galvão, né? Cara, Mauro. Pô, Mauro é atleta. Eu chamo assim, tem um que é centroavante, o outro é meia-meia, zagueiro, ele é atleta. Por isso que até, se quisesse passar até dos 40 aí, passava fácil. Nós tivemos aí 2 capitães, né, que levantaram o troféu de Campeonato Sul-Americano de Campeões. Foi o Augusto em 48 e o Mauro Galvão em 98. A gente tem a honra aí e o prazer de estar presente dessa figura histórica para o Clube de Regatas Vasco da Gama, e esse aí também merecia uma estátua em São Januário. Com certeza. Com certeza. Top 10, né, cara? Top 10 tem que ter status. Mas vamos lá. O programa continua. Agora tem que falar com o contra-regra lá do Diogo, que é o filho do Mauro, parabenizar ele, agradecer ele bastante pela ajuda da contra-regra, porque ele está ali escondidinho ali por trás, mas está fazendo todo ali nos bastidores, está ajudando a gente pra caramba com áudio. Mandou o Bezão lá do Vascão. Enfim, vamos lá, gente. Muito obrigado. Diogão, agora depende de você. Senão o Mauro Galvão já vi que gostou do Expresso da Colina e vai ficar aí direto com a gente. Né? Deixa o Mauro no WhatsApp. Deixa o Mauro no WhatsApp. O Lucas tá mandando abraço também aqui. O Lucas caiu aqui, mas já voltou. Ô, Lucas, manda abraço pro Lucas. Ô, Maurão, já tá saindo já, né? Pô, Mauro, você é nosso ídolo, né, cara? O Lucas estava chorando aqui, Mauro. Eu vi aqui no canto, estava chorando. Valeu, Lucas. Abraço aí. Abraço a todos. Vou revelar aqui. Deixa o Maurão. Vamos parar de tietagem, meu Deus. Pelo amor de Deus. Para de tietagem. Fala, Maurão. Boa noite para você. Show de bola. Valeu. Vamos lá. Vida que segue, o programa segue aqui. E vamos falar sobre o entorno de São Januário. Galera, o entorno de São Januário merece apoio. Prefeitura, o Estado, o grupo precisa de apoio, sobretudo do clube. O clube tem que dar, Tudo bem, estamos passando por uma crise, mas o discurso não parou. Eu vi algo, Labanca, na semana passada a respeito de um processo de privatização que vai dar lá para o rival uma possibilidade de construção. Olha, cara, isso quando veio essa notícia ao meu conhecimento, é importante lembrar esse tipo de fato, porque o Vasco ele não pode ficar acomodado apenas com a condição de ter um estádio para jogar. É preciso oferecer estrutura, condição de mobilidade melhor para o pessoal do Rio de Janeiro, para quem vai a São Januário, um aspecto mesmo turístico para conhecer o estádio, o histórico estádio do nosso clube. Então, assim, são coisas que não podem ser colocadas de lado. Uma coisa, claro, nós temos prioridade, o futebol não está realmente rendendo aquilo que todos nós esperamos, mas nós não podemos achar que isso por si só vai fazer o mundo acabar. O Vasco tem que pensar num processo de crescimento. E isso é importante, a questão do entorno. Veio na hora, quando eu vi a notícia, e sinceramente me incomoda porque a gente observa que existe uma vontade de querer fazer, mas não existe tanto apoio. Situações, principalmente políticas, que poderiam abraçar a causa, já que vai dar uma condição de mobilidade. O Alonso pode falar melhor, porque é mais próximo do estádio de São Januário, mas pode falar a respeito desses benefícios que o pessoal vai ter aí, principalmente no bairro de São Cristóvão. Eu acho muito importante. Que com certeza a revitalização não seria só para o estádio de São Januário, mas sim para o bairro. Como eu disse, São Cristóvão é um bairro que está abandonado pelo poder público. Esse recuo que seria feito para ampliação aqui da pista de São Januário, da rua São Januário, ele foi invadido por várias residências, empresas. Enfim, isso acarretaria aí uma política antipática, né? Você desapropriar e destruir imóveis. Então, eu vou ser bem franco, cara, eu não tenho muita esperança
quanto ao poder público agir em prol dessa revitalização, não. Digo por morar aqui há tantos anos, desde nascido aqui em São Cristóvão e nunca ter sido nada... Quantos anos você mora na Rua São Januário? 38 anos. Só 38, ou seja, já conhece bem, né? Conhece bem já. Vamos para o próximo tópico. Quero que você puxe aí o aspecto do futebol, as partidas que teremos, a fatídica anterior partida que o Vasco participou. Próxima partida, se fosse em São Januário, eu teria uma percepção mais otimista para o jogo. O Maracanã ele não está sendo muito bom para a equipe do Vasco, não. O Mauro Galvão até comentou aí que, por motivo de segurança, o Maracanã seria melhor para a equipe, mas acho que esportivamente, pela pressão que São Januário exerce, eu acho que se o Vasco faz o gol, é lógico que a torcida vai apoiar. Então o Vasco tem que atuar bem. É como ele falou, o time quando é bom, ele joga em qualquer estádio. Só que o Maracanã ele tá mostrando que nós conquistamos apenas 1 ponto em 4 ou 5 jogos, né, no Maracanã. Porque a última partida com o Ponte Preta foi aquele desastre. Inclusive ainda tinha o Gilberto, né, que acabou sendo expulso no final. Então, assim, reencarar a Ponte Preta é meio que mostrar se quer ter esperança ou não, né? Na verdade, eu estava comentando o jogo contra o Atlético Paranaense, da Ponte Preta. Não, sim. Que é o próximo dia 13 de setembro. Isso. Mas esse jogo seria fundamental aí, porque se nós formos ser bem francos, Felipe, o jogo contra a Ponte Preta, mais provável é que o Vasco seja derrotado. A nossa torcida é que o Vasco vença. O Vasco tem que vencer. Só que, da forma como está atuando, eu sinceramente não acredito num resultado melhor do que um empate. O chato é quando a razão começa a bater muito mais na porta, né? Eu concordo com a Thalita, do áudio da Thalita. Enquanto tiver a matemática rolando, vamos acreditar. Só que chega um momento que a matemática vai cessar, né? Então, esse jogo do Atlético Mineiro, eu achei que melhorou um pouco a equipe, mas ainda com falhas ainda grotescas ainda, que a gente vê pela reação do Jorginho na lateral do campo, né? Ainda falhas de marcação complicadas, entendeu? Mas o meu caro Vider, comente. Tem coisas lá no futebol que precisam ser levadas em consideração. É só questão de opinião isso, porque é muito fácil se nós utilizássemos esse espaço aqui, a audiência que nós temos, para poder estar utilizando um discurso de indignação. Falar que o time do Vasco não presta, que... Tudo bem, os números mostram que o time do Vasco não está correspondendo àquilo que o torcedor espera. Mas tem coisas também, Olavo, que precisam ser citadas. O Vasco, contra o Atlético Mineiro, é um time que talvez não tivesse chutado tanta gol, mas tinha o maior posse de bola. E, de repente, no primeiro lance, na primeira chegada do Atlético Mineiro, acontece pênalti. Primeiro lance, o Atlético Mineiro chega. O jogador vai lá no contra-ataque, acerta um chute e a bola no ângulo. Os 6 gols contra o Internacional, se você pudesse colocar uma placa para os 6, poderia dar. Tem coisa que acontece no futebol, com toda sinceridade. A maneira como acontece... Aquele gol do Valdívia que você está querendo dizer, né? Isso, a maneira como ele fez igual na Libertadores. Pois é, a maneira como as coisas acontecem no futebol, aí o Vasco chuta. Aí a bola vai para fora, bate na trave, o goleiro às vezes está batido, a bola para fora. E de repente, o cara do time adversário dá um chute e a bola no ângulo. Quando é isso, é bola de adversário. Quer dizer, tem coisa no futebol que não dá, cara, não dá para você. Eu concordo com o Mauro Galvão, o psicológico afeta absurdamente uma equipe, né, cara? É inacreditável, né? Vamos entrar aqui na política, breve. Como é que tá a oposição? Você concorda com... Olha para quem que eu tô perguntando, para Alonso. Mas enfim, como é que você diria da oposição vascaína? Agora depois tu vai falar da situação também. Vamos lá. O que você falaria tanto da oposição quanto da situação hoje, nevralgicamente nesse momento aí, exatamente dia 8 de setembro? Bom, Felipe, a oposição, ela, algum tempo atrás, ela estava fazendo um trabalho de crítica, na minha opinião, sem nenhum motivo, ou com motivos politiqueiros. Só que hoje, com a situação do clube, com o que está acontecendo, a gente não tem nem como rebater, porque tem muita coisa. Eu acho que todo mundo virou oposição, não virou? Acho que a oposição agora virou todo mundo, cara. Na verdade, tem muitas coisas que eles ainda exageram, que eu acho que é uma coisa muito oportunista. Botaram hoje uma foto aí de uma faixa lá em Brasília. Eu acho que isso aí também já é um certo exagero. Eu acho que a oposição ela tem que ser feita lá na reunião do Conselho.
Mas, enfim, eu acho que tem muita coisa que, felizmente, a gente não tem nem como rebater. E a situação eu acho o seguinte, na verdade não está tendo um racha, que dizem que está tendo um racha, aí, que o Casaca está tendo um racha com o Eurico, na verdade... Isso aí o consenso já comentou no outro programa. Isso, que na verdade então mais espaço... Não tem por que a gente até reforçar, porque o Consenso já disse isso, até no programa dele lá do Casaca, entendeu? Então não tem por quê. Ô, Vider, comenta alguma coisa sobre política? Comento sim, Labanca. Acho que as coisas que o Vasco vive hoje são coisas naturais que qualquer grande clube ele vive. Seja aí no Rio, seja aqui no Nordeste. Quando um time está passando por esse momento, existe sempre aqueles que, se já não apoiavam, utilizam aquele discurso. Tá vendo? Eu não disse? E aqueles que ficavam em cima do muro também acham que a coisa não deu certo pelo fato dos fracassos. O Mauro Galvão, acredito que esse programa ele precisa ser tirado como exemplo para muitos vascaínos. Sabe por quê? Porque o Mauro Galvão, em nenhum momento, ele citou ali o lado político dele, a posição política dele. Utilizou um lado que ele disse que trabalhou com a gestão anterior, trabalhou com a gestão atual, e não tem o que citar a respeito desse aspecto. Citou o Vasco da Gama acima de tudo. Eu acho que o pensamento deveria ser esse. Ao invés dessa divisão, talvez desse racha, que a gestão atual se permitisse as ajudas e que fosse ajuda de verdade, não ajuda interesseira, ajuda com o interesse de ganhar cargo ou de fazer qualquer tipo de situação. Porque eu acho que o Vasco da Gama está acima de tudo. Não é a gestão atual, não é o presidente atual que quando ganha ele sozinho e quando perde ele é responsável de tudo. E a mesma coisa acontece também com a oposição. Acho que isso é uma maneira que tem para cada um mostrar o lado do sentimento vascaíno. Sei que isso aí é muito difícil para esse momento, porque tem gente que se acha dono da verdade, que só se fala o que se fala é correto. Né? Então, se é realmente para se respeitar opiniões, que se respeite essa daqui. Tem muita gente o que tem de voz de verdade aí, meu camarada, putz, deixa eu falar, hein? As opiniões das pessoas, porque o problema é que não adianta, Labanca, querer abrir a cabeça nossa, a minha cabeça, querer abrir a sua cabeça para colocar uma ideia que eu não vou comprar, que você não vai comprar, que quem está do outro lado também não vai comprar. Não adianta. Agora, querer impor uma situação como essa não dá. Acho que o Vasco deveria se unir em todos os setores. Se existe hoje um interesse de uma oposição, se existe um interesse hoje em assumir alguma coisa do Vasco, que seja ajudando, mostrando para a torcida, para aquele que está longe, que pode realmente dar a sua colaboração. Agora, falar isso nesse momento para o Vasco da Gama, para separar as vaidades que existem pelo desejo de comando e até mesmo de crítica para quem está gerindo o clube, porque o que o Roberto Dinamite passou na gestão anterior, o Eurico Miranda está passando agora, e se Júlio Branco ou se qualquer um outro assumir essa condição no Vasco da Gama, vai passar também se não tiver bons resultados. Então é preciso colocar... É aquilo que eu falei, qual instituição no mundo, devendo 750 milhões, consegue resolver alguma coisa em 8 meses? Quero que apresente, né? Pode até ter existido, mas teve grande apoio externo. Então, assim, administrativamente, qualquer um que entrasse estaria numa... Apesar da crítica ser muito interna, principalmente nevralgicamente ao departamento de futebol, que é o que ficou mais exposto, né? Porque, por exemplo, em relação ao patrimônio, né, a crítica ela diminuiu. Parar já de começar a fazer palanque agora, mais de 2 anos antes das eleições, já começar a fazer palanque. Eu puxei, na verdade, esse assunto, Alonso, exatamente por isso. Porque já tem gente que acha que, primeiro, querem destruir a democracia no clube. Isso aí, papo antidemocrático, não está alinhado. Não está alinhado. Você não pode... Aí já é ditadura já, é exatamente o contrário de tudo que aconteceu. E essa hora as máscaras começam a cair, né, filho? Cai, claro que cai. Tem aqui, né, claro, as máscaras... Pô, às vezes cai uma máscara e tem outra máscara embaixo. Tem outra máscara, não sabe nem qual é a face da pessoa mais. Mas, enfim, isso foi o objetivo de ter trazido esse assunto agora. 2 anos e pouco antes, né, o plano sócio-torcedor ainda para sair, e não vai sair, né, inclusive eu queria comentar já desembocando nisso, que é a questão do marketing, o fato do plano sócio-torcedor já ser direcionado para o ano que vem, né, não vai ser mais esse ano, não vai ter mais o lançamento esse ano, então que fica muito claro, o Marco Antônio Monteiro, né, na rádio, já citou que o programa de sócio-torcedor será lançado para o ano que vem, tá? Mas não citou a questão de voto, detalhes, categorias e tal. Mas até citou em texto, mas ainda não se proferiu nisso. Eu vou até fazer o convite ao Marco Antônio para que ele faça um programa exatamente que ele possa
detalhar o máximo aí. Aí o Mauro Galvão do dia vai ser o Marco Antônio Monteiro. Ele vai poder esmiuçar tudo que é necessário para poder, já que não lançou esse ano, devido a uma crise até institucional, que a gente possa receber esse plano no ano que vem, talvez até no outro cenário, entendeu? Que ao meu ver, também concordo. Tá? Até porque era para ter lançado lá em janeiro. Acho que é o mais coerente também. Como? Acho que é o mais coerente também, isso nesse momento. Não adianta você fazer agora com essa fase, porque o termômetro também está nos resultados em campo. O termômetro para o sucesso do projeto de sócio também está associado nos resultados em campo. Por mais que eu entenda, e você pode falar melhor por ser um profissional do marketing, que isso não é o principal ponto, mas que contribui. Reflexo porque, em campo. por exemplo, se a gente for campeão da Copa do Brasil, claro que vai dar uma guinada de ânimo, mas o cenário, o clube, o torcedor, ele está com um estado de espírito depressivo. Porque até quem apoiava, cara, já está, sabe, tá triste, cara. Então, assim, a gente tem que entender esse momento do torcedor, entendeu? Então, lançar um plano de consumo, de vínculo, vínculo eleitoral, até porque tem muita gente de fora que não está nem um pouco se lixando para a questão eleitoral, né? Que é a questão do consumo, desconto. Mas nesse momento, cara, o cara não quer consumir nada, o cara mal está querendo ir no estádio, entendeu? Está vendo o declínio da torcida, entendeu? Então, agora, o que eu falo, nós apoiar e o plano sócio-torcedor vir mais à frente. Eu concordo com isso. Gente, olha só, questão da história, tá? Brevemente, eu só queria citar o seguinte, como é bom a gente poder ter trazido aqui um ídolo, né? Olha o Lucas Ioiô aí. Olha o Lucas Ioiô, voltando o Lucas Ioiô aí. O que acontece? Essa questão da história, vou deixar você falar, Lucas, eu só concluir. A questão da história, como é bom a gente ter trazido um ídolo que falou exatamente no momento, assim, que todo mundo aqui, né, viveu plenamente, porque quem tem menos de, talvez, 25 anos, 20 anos, o Lucas não viveu plenamente isso, entendeu? Não viveu, viveu, ok. Mas não viveu como como a gente naquela expectativa, né, de você ganhar um Sul-Americano depois de tantos anos. Então, aquilo ali foi muito bom ter trazido aqui, por isso que o Lucas, numa dessas quedas, o Lucas, na verdade, estava emocionado, ele deslizou, ele disse que foi desculpir, mas ele estava emocionado. Então, gente, queria que vocês falassem aí dessa questão. A minha questão histórica hoje é essa. Como é bom trazer um símbolo de um jogador que pôde ter trazido isso para o clube, né? Que é um verdadeiro talismã simbólico. Não é não, Vida? Sim, não tenho dúvida nenhuma disso. Você foi muito feliz, Labanca, em manter esse contato e encontrou uma pessoa certa, porque o Mauro Galvão, por ter sido capitão da equipe, ele tem credenciais suficientes para fazer a torcida do Vasco pelo menos reviver momentos, né? Voltar um pouquinho no passado e lembrar dos momentos de glória e pensar, claro, no futuro, que seja um futuro diferente. Eu vejo isso como um momento negro que o Vasco está vivendo, é apenas uma nuvem, mas vai passar, tenho certeza disso. Tenho certeza mesmo que nós vamos reviver esses momentos que nós tivemos com o Mauro Galvão, outros ídolos vão surgir, mas o importante nesse momento é porque Labanca, Alonso, Lucas, e para quem está nos assistindo aí, é preciso dizer que para bater no Vasco já tem gente demais, entendeu? Para bater no Vasco já tem gente demais. Se não contasse aqui com o aspecto da mídia, que inclusive eu vi uma aberração ontem, o respeito do Vasco da Gama, da imagem Vasco da Gama, não é o respeito criado pelo Eurico Miranda, é o respeito da imagem, da história do Vasco da Gama. Esse respeito aí, os caras estão diminuindo, querendo diminuir a qualquer custo. Ontem eu ouvi um trabalho sendo realizado por um companheiro da Crônica do Sul, se é que eu posso chamar de companheiro, que chegou a fazer uma comparação infeliz com o desempenho do Vasco da Gama com o do Ibis, rapaz, aqui do lado de Pernambuco. Isso é um absurdo, uma coisa como essa. Então, assim, para falar mal do Vasco, para poder meter pedra no Vasco, já basta o que tem lá fora. E aí, quando a gente tem a oportunidade de falar de conquistas, da visão daquele que levantou o troféu, porque também só tem o meu respeito aquele que levantou o troféu, aquele que ergueu e beijou a taça. Só tem o meu respeito esse. Não adianta esse daí que chegar hoje, deu 2 chutinhos, fazer um gol e dizer que vai ter meu respeito. Então, acho que é um momento muito bom, foi um momento muito oportuno esse, da presença do Mauro Galvão, para trocar um pouco de figurinhas conosco e falar de sua experiência nessa passagem no Vasco da Gama. Brevemente, Rodrigo, o que você fala aí sobre a questão histórica? Com certeza, a gente lembrar esses momentos de glórias aí que a gente quer tanto que volte para o Clube de Regatas Vasco da Gama, que a gente tinha esperança que já nesse ano de 2015 já começasse. Mas enfim, se puder, Felipe, traz todo aquele time de 98 durante esse período aí até o final do ano para a gente poder relembrar esses momentos. Seria bom, né? Espero sinceramente
que se não der para nós continuarmos na série A, que já comece um planejamento sério para 2016. Não deixe metade já foi contactada já. Então já dá pelo menos uns 6 programas aí só de 98. Pessoal, a presença do Galvão, cara, abrilhantou esse programa. Vou confessar aqui uma coisa para vocês. Eu estava conversando enquanto o Galvão falava, eu estava conversando com o Rodrigo no privado, e a gente estava comentando como é que um atleta, cara, que já parou de jogar futebol, que continua acompanhando as questões políticas, futebolísticas, esportivas do clube que deu muitas vitórias para ele. E eu e o Rodrigo conversando, e a gente foi se emocionando bastante, cara. Teve até uma hora que o Rodrigo falou, pô, cara, eu tô tremendo aqui porque eu tô na frente do meu ídolo. E eu falei pra ele, pô, eu também, cara. Eu tô na frente de um dos maiores zagueiros da história do Vasco. Odivan e Mauro Galvão foram a melhor dupla, não vou dizer que é a melhor, mas uma das melhores duplas do futebol brasileiro. Odivan e Mauro Galvão. E isso pra mim, que tenho 20 anos e pra mim, eu tô aprendendo a ser vascaíno ainda, tô aprendendo, é mais do que um prazer, cara. Isso é uma honra. O que aconteceu hoje pra mim foi uma honra, e eu vou guardar isso pra ele, guardar para os meus netos, para os meus bisnetos, para minha família, que um dia eu tive a oportunidade de conversar com um dos maiores ídolos do Vasco. Fazer um hangout, né? Enfim, que é o nosso estilo videocast, que é o formato do programa. Gente, a gente conclui aqui a parte histórica. Como? Você vê como é que a internet realiza sonhos. Ah, sim, está realizando, né? A gente prioriza aqui pensamentos positivos, isso que é fundamental. Pensar positivamente, se você pensa positivamente, você fala positivamente e age positivamente. Enfim, vamos lá. Para concluir aqui, vai chegar o nosso momento das saudações vascaínas, não é verdade? Bom, Lapanca, minha saudações é para a torcida do Vasco. Muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de me expressar, de poder mostrar um pouquinho desse sentimento que eu tenho pelo Vasco da Gama, não só eu, como os meus filhos, a minha família. É muito importante daqui do Nordeste estar passando esse tipo de sentimento para as pessoas do Rio de Janeiro, porque eu sei que os que assistem o Expresso da Colina, eles passam a entender um pouco mais, né? Porque é muito fácil quando se fala apenas da questão do número de torcedores que o Vasco tem, mas é preciso ver, é preciso sentir, para ter a certeza da grandeza do nosso clube. E eu espero que a semana seja bem mais calma para o nosso lado. Não só para essa partida de amanhã contra a Ponte Preta, como também no jogo do final de semana contra o Atlético Paranaense, mas em todos os aspectos, principalmente nos aspectos políticos, que as correntes se quebrem, que os espíritos se baixem e que pensem no Vasco da Gama, porque esse é o momento de se unir. Mesmo que aconteça o pior, aquilo que todos nós não queremos, que é a questão do rebaixamento para a Série B. Voltar por um terceiro ano, em menos de 10, para uma Série B do Campeonato Brasileiro, eu não vejo como o fim do mundo para o Vasco da Gama. Pode ser até um início diferente, por mais que eu não queira que isso aconteça. Nem é discurso de comodismo aqui. Eu quero dizer que se isso acontecer, que é o que nós não queremos, que se unam para que o Vasco possa ser muito mais forte e ser um exemplo de administração, um exemplo também de participação em todos os sentidos no aspecto diretivo, para que o Vasco volte muito mais forte e seja o Vasco da Gama tão vitorioso, tão glorioso, como nós tivemos o prazer de conversar com o grande capitão no programa de hoje, Mauro Galvão. Boa noite. Bom, minhas saudações vascaínas aí vou deixar aqui a minha indignação por hoje ter anunciado a mudança do mando de campo do Vasco de São Januário para o Maracanã. Nós que brigamos aí durante anos pelos clássicos de São Januário, estamos dando um passo atrás, admitindo que São Januário não tem condições de receber público para jogos grandes, jogos de maior importância. Enfim, acredito que quarta-feira, um empate, o Vasco jogando com vontade, um empate, e quem sabe a vitória no Maracanã, apesar de eu não gostar de jogar que o Vasco joga no Maracanã, mas uma vitória no Maracanã, para a gente continuar mantendo aí a esperança de se manter na primeira divisão dentro de campo, que é o mais importante. O Vasco nunca precisou de virada de mesa para se manter na primeira divisão. Então vamos sair dessa situação dentro de campo e ir em busca do título da Copa do Brasil. Boa noite aí a todos. Bom, gente, primeiro
quero enfatizar a participação do Mauro Galvão, que foi de grande valia para a gente. Eu tenho certeza que um dia ele volta, né? Eu quero deixar um recado para você, torcedor, você apaixonado pelo Vasco, você, nação vascaína. Nós somos uma imensa torcida bem feliz. Então, independente do momento, independente dos resultados em campo, tenha amor pela nossa tradição e por tudo que representa a instituição Vasco da Gama. A tua estrela no céu a brilhar ilumina o mar. E o mar somos nós, os mais de 20 milhões de apaixonados pelo Vasco. Boa noite. E exatamente sobre esses apaixonados, que hoje eu vou até um pouco me alongar aqui no nosso Boa Noite. Eu vou falar aqui para o pessoal que interagiu muito com o programa hoje, né? que fez a questão, que fez a grande ajuda de travar o meu WhatsApp, junto com os outros grupos também. Então vamos lá, o Luiz Henrique, lá do Grupo Vasco Paixão, o Thiago Scapo, Rodrigo Martins, Rodolfo Santos, Marco Júnior, Rodrigo Alonso. Rodrigo Alonso está aqui, pô, você foi maluco. O Marco Júnior fez a sua pergunta, pode deixar que eu fiz a pergunta. Marcelo Paiva, calma, rapaz, segura a pressão aí, rapaz, segura a pressão. Roberto Couto, muito obrigado aí pela sua audiência. Vocês fazem a nossa audiência. A gente não paga para audiência. A audiência de vocês é que conforta a gente, entendeu? E sobre o grupo lá do Expresso da Colina, vamos lá, o André Pedro, que fez a pergunta. Pô, o André Pedro chorou em texto, né? O André Pedro chorou aqui em texto. Vamos lá, o que mais? O MC Charles, que foi um campeão, foi um cara super hoje, nos problemas que eu tive, ele poder me socorrer. A grande Thalita Queiroz, o Meio, algumas pessoas eu não pude fazer a pergunta porque já tinha sido proferida, tá? O Meilson José, que também fez a pergunta, mas eu não pude dizer aqui que já tinha sido feita. O João Pito de sempre, enfim. Quem mais que eu esqueci? O Jorge Zelotto, que eu chamo de argentino nordestino. Enfim, entre outros aí que puderam engrandecer a gente com esse programa aqui nos bastidores. Outros mandaram perguntas, mas infelizmente, muito tristemente, eu não pude responder. E as minhas saudações vascaínas ficam o seguinte: independente de tanta divisão política, tanto ódio interno, o importante é você lembrar do que você carrega no peito. Se você não tem a noção do que é uma cruz, inclusive o símbolo do programa é uma cruz, tá? É porque a gente só pode carregar coisas positivas, independente de saber que há muita coisa negativa acontecendo hoje no clube, entendeu? E há pessoas maravilhosas em todas as vertentes atualmente no clube, tá? As 3 vertentes hoje, políticas no clube, se você pincelar pontualmente, você vai fazer uma excelente chapa para poder conquistar torcedores vascaínos, sócios-torcedores, ou sócios, né, para eleitores no Brasil todo. Agora, nós só vamos mudar da técnica para a política, porque da política para a política eu não acredito. Acredito até mais que o Vasco fique na Série A do que mudar da política para a política. A gente vai mudar, sim, de perfis técnicos que querem se apresentar e querem fazer um Vasco diferente. Da nova geração, da geração que a gente está aprendendo mais. Agora, da geração que só reclama, só critica, e não apresenta novos dados, Isso aí a gente pula. Tá? Então, desejo um jogo de amanhã que a gente possa reverter o placar que foi dado pra gente, apesar do Alonso dizer que a gente vai perder, não vai perdendo, não é que vença, entendeu? Mas também não vamos iludir, o jogo vai ser muito difícil. O Alonso já tá me puxando minha orelha lá. Quero colocar você. Já vou me despedir diretamente de vocês, agradecer a todo mundo aí, agradecer até o Dr. Luiz Carlos lá do Web Vasco, agradecer muito o Web Vasco pelo apoio, tá? Gostei muito de ter conversado com o Dr. Luiz Carlos esses dias aí, foi importante. Como o André Pedro e o Marcelo Paiva. Então, obrigado, Alonso, obrigado, Jorge da Hora, obrigado, Vider. Gente, boa noite, muito obrigada. Saudações vascaínas. Fui! O Expresso da Colina fica por aqui. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook e siga a gente no Twitter, @Expresso Colina. O nosso e-mail é expressodacolina@gmail.com. Faça parte do nosso grupo no WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.